Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Django. Antes de começarmos de fato aqui a nossa aula, vou pedir para você ir, entrar no Google, né, na sua máquina e fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Você vai pesquisar por DB Browser. Tá aqui, ó, DB Browser for SQLite. Tá? E aí você vai fazer o download, né, no seu sistema, aí, de acordo com o seu sistema, e a instalação. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Beleza. O DB Browser, né, ele tem essa cara aqui. E para que ele vai servir? Como a gente está utilizando o SQLite, a gente vai utilizar esse programinha para poder verificar o banco de dados, ver como é que o banco de dados está sendo modificado. Tá? Eu vou aqui em arquivo, já vou deixar aberto aqui o banco de dados. Tá? Então vou vir aqui, abrir o banco de dados e vou lá no meu curso Django, aula 2, vou vir aqui no projeto e vou abrir o db.sqlite3. Beleza? Ele vai ficar aberto aqui, vou minimizar, para quando eu precisar olhar o banco de dados, saber se foi criada alguma tabela, se aconteceu alguma coisa, eu dou uma olhadinha nele aqui. Beleza, aqui eu tenho o meu VS Code já aberto no projeto, então por enquanto nós temos só a pasta aqui do Learning Log, e a pastinha aqui da máquina virtual e mais o banco de dados, e o manage.py aqui. Beleza. Eu tenho aqui agora o meu terminal que já está aberto dentro do projeto. O que eu vou fazer agora, né? O Django ele tem uma peculiaridade, né? Sempre que eu quero criar uma parte do projeto que gerencia alguma coisa, por exemplo, nesse caso aqui no nosso projeto, eu vou precisar gerenciar os tópicos dos assuntos que vão ser anotados, né? Das anotações ali que o usuário vai fazer. Eu preciso de alguma coisa que faça esse gerenciamento, que faça essa inserção dos tópicos e dos assuntos e dos textos que vão ser ligados a esses tópicos e tudo mais, dentro de um banco de dados. Tá? E toda vez que eu tenho uma parte do projeto que faz isso, eu digo que essa parte é uma aplicação, é um app, como se fosse um app totalmente separado que faz aquilo ali. Tá? Lógico que no final, quando o projeto já estiver todo fechadinho, todo bonitinho, vai ser uma aplicação só. Mas o Django ele entende dessa forma, que cada coisinha que eu for instalando ou for criando diferente no meu projeto, eu vou criar como se fosse um app. Tá? Então beleza, primeiro eu vou entrar na minha, ou melhor, no meu ambiente virtual. Né? Ele sempre aparece esse ponto barra aqui porque eu dou um tab, mas não é obrigatório. Então, para ativar meu ambiente virtual aqui na minha máquina é esse caminho, né? Nós já falamos sobre isso na aula anterior. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um comando, né? Python manage.py start app, tá? Para começar então um novo app, e vou dar um nome para esse app. Por convenção, né, o livro que eu estou utilizando como base, ele utiliza aqui o nome do próprio projeto, como é o aplicativo principal desse projeto, né, o que vai gerenciar aqui o que é principal do projeto. Ele utiliza então o mesmo nome, só que no plural, tá? Por convenção. E é o que nós vamos fazer. Então, o nome do app vai ser Learning Logs, né, que é um Szinho ali no final. Vou dar um Enter. Se eu for olhar aqui agora no meu VS Code, ou até mesmo aqui na minha pastinha, peraí, deixa eu voltar, do projeto, eu vou ver que eu tenho agora uma pasta Learning Logs. Tá? Deixa eu olhar pelo VS Code, que é melhor. Abrindo o Learning Logs, eu tenho aqui alguns arquivos que foram criados automaticamente. E os três mais importantes aqui é o admin, models e views. O admin e o views, nós vamos tratar sobre eles mais à frente, tá? Então eu não vou falar sobre eles agora. Vamos falar primeiro sobre o models aqui, né? O que é esse arquivo? O que é o models? O models
é uma forma que o Django nos dá, né, de controlar, de manipular o banco de dados. É basicamente isso. Então, se eu quero criar uma tabela no banco de dados, vai ser através dos módulos. Eu vou criar meu próprio modelo e aí ele cria para a gente lá no banco de dados. O que é interessante dos módulos, né? E das migrations também, né? O module e as migrations eles estão interligados aqui, né? O que é interessante? Toda vez que eu crio um modelo diferente ou altero alguma coisa aqui no meu modelo, aí eu vou criar migration. Nós vamos ver isso, o passo a passo, tá? Mas aí nós vamos criar algumas migrations e nós vamos então migrar esses arquivos de migrations que foram criadas a partir do modules para o banco de dados. E tudo isso sem digitar nada de SQL. Ou seja, nós vamos utilizar o mesmo código se a gente estiver utilizando MySQL, se a gente estiver utilizando SQLite, qualquer banco de dados que nós formos utilizar que o Django aceitar, nós vamos utilizar o mesmo modelo, né? Os mesmos modelos aqui e vai dar certo do mesmo jeito e o próprio Django vai digitar todo o SQL, ele próprio vai executar todo o SQL por trás dos panos, a gente nem vai ver isso acontecendo. Tá? E aí, vamos lá, então. Agora, aqui no nosso projeto, né, então aqui na pasta Learning Log, eu vou abrir aqui o arquivo Settings, e olha só, né, eu criei um app, certo? Eu criei um app chamado Learning Logs. O que eu preciso fazer aqui nesse arquivo? Existe aqui uma parte aqui que fala Installed Apps, ou seja, são os apps instalados. Ele já vem com esses apps aqui pré-instalados, tá? Eles são utilizados aí pelo Django, então eles já estão pré-instalados. E aí todo app que eu for criando para utilizar no projeto, eu preciso jogar aqui também o nome dele. É só fazer isso aqui, ó. No caso eu vou jogar Learning Logs, beleza? E vírgula, pronto, salvei. Agora o meu projeto Django vai enxergar Learning Logs como um app para ser utilizado. Então o que eu fizer aqui no Learning Logs vai funcionar no projeto como um todo, beleza? Vou fechar aqui de novo, vou deixar só o Models aberto. Fala, é o seguinte, cara, não sai daí, é muito importante o que eu tenho para te dizer, eu tenho certeza que vai valer a pena se você prestar atenção em tudo que eu vou te falar. Você quer se destacar no mercado de programação e se tornar um especialista em desenvolvimento de sites e aplicativos? Então não perca a oportunidade de investir no pacote Full Stack Master da Dunk Code, com mais de 2.500 aulas, incluindo PHP, desenvolvimento web completo, Node.js, marketing digital para programadores, design de aplicativos, design para web, inglês para programadores, hacker ético, Python e blockchain para o aluno aprender a criar sua própria criptomoeda, entre outros cursos que estão no pacote. Cara, isso é simplesmente demais. Você terá todo o conhecimento e habilidades necessárias para criar aplicativos para Android e iOS e sites incríveis. Você vai ter mais de 200 projetos práticos para incluir no seu portfólio, suporte personalizado, certificados oficiais e válidos. Você vai poder apresentar lá na faculdade para poder ganhar hora complementar e tudo mais. E vai ter acesso vitalício, ou seja, você pode estudar no seu próprio ritmo, no horário que preferir. E sempre terá acesso às aulas e aos materiais de estudo. E se, por qualquer motivo, você não ficar satisfeito durante 30 dias, a Dunk Code oferece garantia incondicional para você. E se em 2 meses de estudo você não conseguir desenvolver nada do que foi ensinado, a Dunk Code oferece uma consultoria particular para ajudar você, meu amigão. E se mesmo assim você ainda não conseguir, pode solicitar o reembolso sem problemas. A Dunk está comprometida com seu sucesso e quer que você tenha a melhor experiência de aprendizado possível. E depois de tudo isso que eu falei aqui, você deve estar imaginando que o valor desse pacote é algo inacessível. Você vai ter uma surpresa, meu amigo. O valor hoje é de apenas 12 vezes de R$ 28,94 ou R$ 297 à vista. Um investimento que cabe no seu bolso. Agora, é para correr lá. Porque esse preço pode mudar a qualquer momento e você pode perder essa oportunidade incrível de se destacar no mercado que mais cresce no mundo, que é o mercado da programação.
Com menos do que o valor de uma pizza ou de um sanduíche por mês, você pode se tornar um especialista em desenvolvimento de sites e aplicativos com a Dunk Code. Acesse agora o site na descrição ou no comentário fixado e comece a transformar o seu futuro já. Aqui em Modules, né, que a gente vai fazer? A gente vai criar então uma classe, né? Ele já está importando aqui para a gente o Modules, ele já traz essa linha aqui automaticamente. E aí a gente vai criar uma classe, né? Então aqui, ó, class, que eu vou chamar de topic, que vai ser nada mais nada menos do que o tópico que o usuário vai registrar lá no app, né, na aplicação que a gente está criando, para poder inserir ali as anotações dele sobre aquele tópico. Beleza. E aí ele tem que herdar de modules.module, beleza? Tem que ser desse jeito aqui. Então estou criando uma classe que herda de modules.module. Beleza. E agora eu vou criar aqui uma anotação, tá? um comentário, né? Uma docstring, para ser mais exato. Então, um assunto sobre o qual o usuário está aprendendo, né? Esses tópicos eles vão ser exatamente isso. Beleza, aqui eu vou criar o que? Um text, tá? Ele vai ser... Eu estou dizendo, né, aqui para o meu modelo que eu vou querer um campo lá na minha tabela. Isso aqui, olha só, esse topic, essa classe aqui, topic, ela vai se transformar no final numa tabela dentro do banco de dados, tá? E aí cada atributo aqui, né, que eu jogo aqui para dentro dessa classe vai ser um campo lá no banco de dados, tá? Então eu vou dizer que eu quero um text, né, um campo desse aqui chamado text, do tipo SHA-fields, e eu vou definir um max length, tá, de 200 caracteres. Pronto. Dessa forma aqui eu estou dizendo que eu quero um atributo lá, né? Eu quero um campo, né, do tipo texto, ou melhor, com o nome text, do tipo texto, né, do tipo char_field. Tá? E aí a gente vai ver direitinho lá no banco de dados como isso aqui vai ficar. E eu vou criar aqui também um outro campo, né, que vai ser o date, chamado dateAdded, né? Ele vai servir para quê? Né? Ele vai automaticamente preencher a data, o momento, né? O horário ali, a data e a hora em que for registrado alguma coisa. Isso vai ser automático, vai ser uma espécie de log. A gente vai ver ali os registros pela data e hora. Isso vai ajudar bastante, por exemplo, para colocar as coisas na ordem de tempo, né, do que veio primeiro e tudo mais. E aí a mesma coisa, ele sempre vai herdar de modules, né, ponto alguma coisa. Então vai ser modules, date, time, field. E aqui eu vou passar então como argumento auto null, add como true. Beleza? Ou seja, eu estou dizendo que automaticamente, né, ele vai pegar, estou dizendo que é verdadeiro isso aqui está dizendo que automaticamente ele vai pegar a data e a hora ali do sistema e vai registrar junto com o text, beleza? Desse jeito aqui já funcionaria, mas a gente vai fazer isso aqui, ó, def str self. Esse método que a gente está criando aqui agora, ele vai servir para o seguinte. Ele vai servir para mostrar para a gente no painel administrativo, e vocês vão ver que o Django tem um painel administrativo muito bacana. Não sei se vou mostrar nessa aula, mas vou mostrar para vocês, se não nessa aula, na próxima. E pelo painel administrativo a gente consegue ver os campos do banco de dados tudo direitinho. E aí quando a gente não coloca esse método aqui, ele não fica muito bem organizado, né, não vai aparecer o nome exato ali direitinho de cada tópico, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu quero que para cada tópico que apareça lá
no painel administrativo, apareça esse texto aqui que vai ser inserido, né, que é o nome do tópico, na verdade, né, apareça representando o tópico. Então, eu coloco isso aqui, ó, devolve, deixa eu criar aqui uma docstring, devolve uma representação em string do modelo. Beleza? É só fazer isso aqui, ó, return self.text, tá? É o que ele vai mostrar pra gente. Então, cada linha ali daquela tabela, lá no painel administrativo, a gente vai enxergar esse texto aqui. Nós vamos ver melhor isso quando não tivermos acesso ao painel administrativo, tá? Não vai ser agora. Beleza, vou salvar isso aqui. E agora, feito isso, vamos só recapitular o que a gente fez aqui até agora. Então, nós criamos um app aqui no nosso terminal, tá? Criamos um app com esse comando aqui. Logo depois, nós viemos aqui em Settings, dentro do projeto, e inserimos esse app dentro dos apps instalados. E agora criamos aqui um modelo, né, que vai ser, na verdade, uma tabela lá no nosso banco de dados. Se eu abrir aqui agora o banco de dados, eu vou ver que ainda não tem nada. Tá? Ele ainda não tem, ele tem 11 tabelas apenas, tá? Ele não tem a tabela que a gente acabou de criar. Isso porque falta a gente fazer o seguinte: o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um Python manage make migrations e o nome do app onde eu quero fazer essa migration, tá? Ou seja, make migrations learning logs. Quando eu faço isso, ele cria então, ó, ele criou um modelo chamado tópico, né, migration 001. Tá? Se eu olhar aqui as minhas migrations, eu tenho isso dentro do app. Eu tenho aqui, antes eu tinha só o init, agora eu tenho o 001 initial. É a minha primeira migration. Ainda não é a tabela sendo criada aqui. O que falta fazer agora? Eu vou dar um Python manage migrate, né? Pronto. Agora, né, ele deu ok aqui, tudo direitinho, não deu nenhum erro. Agora vamos ver como que atualiza aqui. Deixa eu abrir de novo, né? No DB Browser. Ó, vou abrir banco de dados e vou abrir o mesmo banco de dados, aula 2. Pronto, agora eu tenho 12 tabelas. Aí se eu olhar aqui agora, eu tenho uma tabela, né, ele coloca um prefixo, isso é automático, né, ele colocou um prefixo com o nome do app, então learn logs, né, e tem o topic, que é o nome da classe, né, topic. E aí ele mostra exatamente aqui, ó, os campos que eu coloquei. Então eu tenho um ID que ele colocou automaticamente, eu não pedi para ele criar um ID. Então eu tenho um ID aqui, tá? Eu tenho o text do tipo varchar, então aquele tipo que a gente colocou lá, ele se transforma em varchar. E eu tenho aqui um date, né, added, que é nada mais do que um data time, né? E todos eles aqui é not null, porque eu não configurei nada nesse sentido, então ele automaticamente coloca como not null, então eles são obrigatoriamente preenchidos, tem que ser preenchidos, né? E é isso aí, pessoal. Então nessa aula a gente aprendeu a criar as tabelas do nosso banco de dados através do próprio Django, né, através das modos do nosso app. Então a gente criou o app, criou os modelos e a gente preencheu então um banco de dados, criou uma tabela no banco de dados. Na próxima aula a gente vai ter acesso então ao painel administrativo do Django. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, muito rapidamente. Vou dar um run server. E aqui no Django, né, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei para vocês aqui no projeto, dentro da pasta do projeto, em URLs, tem aqui já uma rota configurada, que é a rota para admin.
Então, se eu colocar aqui, né, na nossa URL /admin, eu tenho acesso ao painel administrativo do Django, né? Aqui ainda não tem, nós não temos ainda login e senha, então na próxima aula nós vamos aprender a configurar o nosso login e senha para esse painel administrativo e vamos criar aí mais modelos para a gente trabalhar dentro da nossa aplicação, beleza? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Fiquem todos na paz.